O programa Negócios de Valor veio hoje conversar com o presidente do Instituto Empresariar, que é referência no Brasil no estudo de empresas familiares, que tem aí uma vasta experiência e estudos em universidades dos Estados Unidos, Cícero Rocha. Cícero, é um prazer estar conversando com você. Prazer é meu estar com você e a quem está nos assistindo. Eu quero aproveitar e começar essa entrevista contando um pouco da sua experiência, da sua trajetória, por onde você já andou tanto aí pesquisando esse assunto que é tão interessante, que é uma realidade nossa do Brasil. Bem, eu comecei essa caminhada aproximadamente 10, 15 anos atrás, porque eu estive em uma atividade também no Banco do Brasil e lá pude perceber o desafio que as empresas familiares no Brasil, em especial o nível de mortalidade já na sua primeira geração. Cheguei a ter empresas no modelo tradicional e resolvi, aproximadamente 12, 13 anos atrás, vender todas as minhas empresas e me dedicar exclusivamente a estudar e arranjar uma solução para as empresas familiares no Brasil. Para isso eu tive também uma oportunidade muito grande de acessar as grandes universidades fora do Brasil, dentre elas Harvard, Kellogg e INSEAD, sempre pesquisando metodologias que pudessem se adequar à realidade brasileira. Surpresa muito positiva, porque aqui no Brasil existe uma imagem muito negativa com relação à empresa familiar e lá fora ao contrário. São as mais rentáveis, as mais lucrativas, as que crescem mais rápido. E eu tentei exatamente buscar e por quê? O que é que lá tem que as daqui não tem? Qual é o diferencial? O que a gente pode trazer das empresas de fora para as daqui do Brasil? Se usa muito o termo de profissionalização da empresa familiar, mas isso fica uma forma muito simplória. Profissionalização é algo mais delicado, relativamente complexo e que só deve ser feito por especialistas. Por quê? Porque uma profissionalização de uma empresa familiar é como uma cirurgia. Uma cirurgia é diferente do pequeno curativo. Você precisa de um especialista, ela é mais complexa, envolve outros profissionais para que ocorra com sucesso. Na profissionalização da empresa familiar, você precisa ter um método. E nessas pesquisas pelo mundo, uma das descobertas que eu pude ter é que para o Brasil a gente precisava de uma metodologia específica. E há 10 anos, mais especificamente, eu venho testando várias metodologias e adaptando, e chegamos a uma nesses últimos 10 anos que mais se adequou às empresas brasileiras. Nesses 10 anos nós fizemos aproximadamente de 300 a 400 projetos com empresas familiares brasileiras e fomos aperfeiçoando, ajustando. Como é que é feita essa profissionalização? Pois é, o método que a gente chama o método empresariar, que é um método do Instituto Empresariar, do qual eu participo, ele é multidisciplinar. São vários profissionais envolvidos. Isso, por quê? Porque você precisa atuar na empresa familiar para que haja uma profissionalização efetiva. Você precisa atuar simultaneamente com a família, profissionalizar a família, profissionalizar a sociedade, a propriedade, blindar patrimônio, profissionalizar o negócio para que ele possa não só crescer, mas se preparar para receber a família. Mas tem uma outra perspectiva que se chama indivíduos chaves. Você precisa profissionalizar. Quem são esses indivíduos chaves, né? Fundadores, matriarcas, às vezes executivos que estão há muito tempo dentro daquela empresa familiar, que são os indivíduos chaves. Então, a metodologia, que nós estamos aplicando com sucesso, ela atua nessas 4 perspectivas: indivíduos chaves, família, o negócio e a parte societária e patrimonial. Me chamou muita atenção que você falou que criam uns conselhos. Como é que funcionam esses conselhos? Aí entra o outro capítulo que é da governança. É muito comum as pessoas ouvirem falar em governança e quando chega na empresa familiar, por que ela não funciona bem? É porque os métodos que estão se usando de ordem geral no Brasil para a empresa familiar são de empresas não familiares. Se monta um conselho da empresa e se ignora, né, a influência da família, a influência societária e a influência desses indivíduos chaves. Então, na nossa metodologia, nós criamos, claro que isso gradativamente, você vai implantando, né, a empresa e a família vai absorvendo, nós implantamos 3, que chamamos hubs em inglês, mas 3 conselhos: o conselho do negócio, o conselho de sócio e o conselho da família. Tá? Então, isso está muito atrelado à cultura, o jeito da família ser. Por isso que nos chamam muito como os alfaiates da consultoria, né?
porque é um trabalho de alfaiataria. Sob medida. Sob medida. Porque Cada empresa, cada família tem sua realidade. Pronto, senão não implanta. E foi muito importante você colocar isso, porque como eu sou estudioso no assunto, em especial sobre empresas familiares no Brasil, apesar de ser professor da Universidade Americana, lá em Wharton, mas aqui no Brasil não se adaptam os modelos, é tudo implantado, traz um modelo americano, traz um modelo alemão. Inglês. Agora mesmo eu vi um absurdo, uma grande consultoria mundial trazendo um modelo para o Brasil, um modelo alemão. Não vai Você dar imagina certo. uma cultura formal, estruturada como Disciplinada. alemão, você implantar numa cultura brasileira onde predomina a informalidade, isso não quer dizer que é ruim, são estilos diferentes, né? Outra coisa da característica forte da cultura brasileira é a solidão do empresário. Por quê? Porque são poucas empresas que têm conselhos para que esses empresários possam aconselhar. Da cultura dele não ter. Então, eles se compartilham normalmente com um amigo, com outro empresário. Né? Como trabalhar isso? Como trabalhar essa importância? Né? Então, essa metodologia que nós estamos trabalhando há mais de 10 anos visa exatamente respeitar essa realidade do empresário nordestino, do sul, do empresário brasileiro, a nossa economia, a nossa cultura, para que isso possa ser usado no dia a dia. Tem características diferentes no perfil das empresas familiares dentro, por exemplo, do próprio Nordeste? No Piauí é diferente do Ceará, da Bahia? Sim, tem. Se você pega... Existem características, como a gente já fez muitos projetos, a gente mapeia isso muito bem, desde uma família japonesa lá do polo de fruticultura em Petrolina, né, a uma família cearense onde a característica comercial é muito intensa, né, onde você já pega um piauiense que é essa mistura, tá? Existe, né? Aí você já pega um baiano, cultura baiana, né, que é muito verbal. Então ela tem toda uma característica diferente que impacta na adaptação da metodologia. Com certeza. Cícero, e a sucessão familiar dentro da empresa? Como é que os patriarcas, os fundadores, eles devem fazer essa sucessão? Como é que eles já devem ir planejando isso quando começar? Pronto, a nossa experiência nesses anos tem nos mostrado que a gente tem que entender bem os atores envolvidos. E se fala muito na sucessão, e só fala no sucedido, no filho que vai suceder fulano, né? Mas não se tem um método para se trabalhar o sucedido, o patriarca, a matriarca. O que ele vai fazer, né? Pronto. Não, então você precisa de um plano, de um método, né? Outro detalhe importante, sucessão não é um evento, sucessão é um processo. E outra coisa, não existe ninguém para substituir um fundador. Não. Mas, 1, 2, 3, com um método, aí fica melhor do que o sucedido. Do que o patriarca, do que o fundador. Muitas vezes isso acontece quando a pessoa morre, quando tem algum outro problema de saúde. Pois é, esse que é o detalhe, né? Quando não se faz isso com metodologia, quando não se faz isso com antecedência, o que acontece? São verdadeiros desastres. E aí uma coisa muito interessante, porque se fala muito no Brasil das famílias que acabam as empresas, mas não falam das empresas que estão acabando as famílias. Isso é incrível. Né? E o detalhe, uma empresa você acaba, aqui no momento você pode se erguer, pode vender, fazer outra. Agora uma família que é impactada devido a uma falência, uma recuperação judicial da empresa e da família, ela leva esse sintoma por várias gerações. Às vezes a gente está numa família mapeando momentos de dificuldade, quando nós temos uma metodologia que ela retorna às gerações anteriores para ver que hábitos eles estão repetindo. Então é incrível que quando houve um fenômeno em gerações anteriores que impactou, tá, na empresa da família, ele vai se repetindo. Aí você tem pessoas com medo, né, pessoas com receio de sucesso. E quando você vai retroagindo, você vai vendo que foi por conta de um fenômeno ou de um evento que ocorreu numa geração anterior. Quais são as dificuldades enfrentadas as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas familiares? Bem, varia de empresa para empresa, família para empresa. Mas de ordem geral ou esse problema está acontecendo predominantemente no negócio. Um exemplo muito comum, a gente chega nas empresas e a empresa não tem um plano futuro bem definido. Uma visão. Um plano estratégico. Ou quando tem, é muito mal feito. Né? Você chega ali e tem uma missão, uma visão que foi copiada de outro canto. Tá? Não está claro na cultura da empresa. E esse plano estratégico não se comunica com a família. O que acontece? Na hora que a empresa vai implementar,
aquele plano não rola. Por quê? Porque não se comunicou com a família, não se comunicou com o sócio. Você imagina onde você tem um plano de uma empresa e aquele plano decidiu que nós vamos crescer. Mas tem um dos sócios que não, ele está em outro momento. Ele não quer mais ousar. Isso não é questão de certo ou errado. É que esses ambientes, sócio, família, empresa, indivíduos chaves, têm que se comunicar. Se a metodologia que foi feita para desenvolver o plano estratégico da empresa não tem essa especificação de uma visão familiar, é fatal o insucesso. E Cícero, para a gente ir finalizando a nossa entrevista, eu queria que você citasse assim, alguns cases, algumas situações em que acontecem das empresas virem a fechar, a falir, e também cases que foram bem sucedidos, e aí não precisa nem citar os nomes, mas citar histórias, o que eles fizeram para dar certo. Bem, o que a gente encontra de insucesso é o improviso, muito improviso. E agora com esse modismo da empresa familiar, né, tem que ter muito cuidado, porque fazer uma profissionalização de empresa familiar é para especialistas. Você tem que ter, eu particularmente acredito, só quem tiver equipe multidisciplinar. Então, os casos de insucesso hoje é muito improviso, né, são as empresas, elas mesmas fazendo, não, vou pegar meu filho, vai passar por todas as áreas, aí ele não entende a complexidade que aquilo, faz sem método. É como se eu mesmo fosse fazer minha cirurgia de coração, tá? Posso até ser médico, mas com certeza não ia, o risco de insucesso é enorme. Os casos de sucesso são exatamente esses, né? Eu lembro daquela história do motorista de ônibus, né? Que o cara ficou dono de uma grande empresa de ônibus e depois ele quer que o filho dele comece como ele lá como motorista. E eu uso muito a metáfora o seguinte, principalmente para os fundadores, que é quem deve liderar esse processo. Eles tiveram isso paulatinamente, construíram uma bicicleta, construíram um automóvel, construíram um ônibus. Só que quando chega na hora do avião, a distância da complexidade de gestão é enorme e eles às vezes não têm essa ideia. E a segunda geração, o que ele levou 50 anos para aprender, ele vai ter que aprender em 3. É muito comum que a gente encontra, os pais vêm conversar comigo, professor, os meus filhos têm muita oportunidade, porque estudaram nas melhores universidades, e eu digo, é uma pena que eles não estudaram na melhor universidade do mundo que você teve. Vida, né? Porque você já foi pobre e eles não foram. Então eles não têm ideia de percepção do valor de R$1, do valor de redução de custo. Mas isso pode ser desenvolvido. Isso pode ser ensinado através de um processo de aprendizagem. Metodologia. Os casos de sucesso e de insucesso, se você me perguntar, é só um. A empresa que tem sucesso, ela tem um método, uma metodologia, que aí ela vai seguindo, né? A ritualística, ela vai seguindo, como acontece numa religião, como acontece no exército, como acontece nas grandes multinacionais, ela tem um modelo, ela tem um método. E cada empresa tem que ter isso, tem que ter escrito qual é o meu método, como é que eu vou fazer isso. E as dicas, então, para quem tem empresa familiar hoje, que conselho você dá? Bem, as dicas que eu dou é, procure conhecer sobre o assunto, assista palestras, leia artigo, você precisa se instruir para saber o que é bem e o que é mal. Não ignore isso. Converse com especialistas, se vai haver uma palestra na sua cidade, procure saber sobre o assunto. Vai na internet, né? Eu particularmente tenho vários vídeos lá na internet, e talvez se eu estiver dando um evento na sua cidade, a gente vai lá, vai bater papo. Agora, não fique sentado esperando que chegue a solução, porque quem vai chegar primeiro vai ser o problema. Agora, se você for em busca da solução, a solução vai chegar primeiro do que o problema. Ótimo. Obrigada pela entrevista aqui no programa Negócios de Valor, Cícero. A gente vai então agora para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes trazendo mais novidades para vocês.